Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E como essa semana tivemos o Dia dos Namorados, eu quis fazer algo diferente hoje. No episódio de hoje, eu trago um convidado super especial, alguém que me conhece na essência, que viu alguma das minhas fases, que evoluiu junto comigo e que escolheu estar ao meu lado. Porque amor, pra gente, nunca foi sobre sorte ou conto de fadas. Foi e continua sendo sobre escolha. E agora deixa eu apresentar o meu convidado de hoje, que na verdade já faz parte da minha vida há 7 anos, meu esposo Rafael. Amor, por gentileza, se apresente. Oi, eu sou o Rafael, esposo da Vitória, né? Como ela já falou. Eu tô junto dela já tem 7 anos. Sou psicólogo clínico há mais de 3 anos. E hoje tô aqui pra bater um papo com vocês. Bom, eu queria começar o nosso bate-papo contando como nos conhecemos. Então, no final de 2017, uma amiga me indicou numa empresa que ela trabalhava e eu comecei a trabalhar com a prima do Rafa. E nessa época, ela sempre falava muito dele e eles viviam saindo juntos. E em fevereiro de 2018, eu tive o primeiro contato quando eu acabei comentando numa foto deles que ela havia postado. Eu lembro que você comentou lindos, né, na nossa foto. E aí, como eu não sou bobo, eu pedi o número dela pra minha prima. E a gente começou a conversar já nesse dia, já mais ou menos uma semana, a gente foi conversando, tudo. E aí a gente deu um jeito de marcar de sair. E, tipo, deu um jeito porque na época a rotina dela era muito corrida. Então, de ambos, assim, ambos trabalhavam a semana toda, mas a dela é corrida porque ela trabalhava no final de semana no buffet, né? Então, tipo, de noite ambos faziam faculdade, eu já tinha iniciado, ela tava pra iniciar, tipo, sei lá, na semana seguinte do que a gente se conheceu. Mas aí, tipo, numa sexta, eu voltando do trabalho no ônibus e naquele dia eu não ia ter faculdade. Do nada a gente só, tipo, decidiu se encontrar. Então, tipo, eu saí acho que 5 horas, ela saía às 6. Uhum. Aí a gente conversando, vamos se ver, vamos se ver. Então eu fui correndo pra casa encontrar ela e aí deu certo. E foi muito engraçado que, meio assim, sem rumo, quando a gente se encontrou, a gente determinou que a gente ia no shopping Santa Cruz. E porque ele também era um meio caminho, assim, pros dois, que eu morava no Ipiranga, ele morava no Jabaquara. Então, daria certo depois pra gente voltar, né? E chegando lá, eu lembro que de você perguntado, tipo, aonde a gente vai comer, algo do tipo e tal. E eu que sou, tipo, super indecisa, né? Fiquei meio assim, tipo, não sei e tal. Mas você começou, tipo, a falar o nome, assim, dos lugares. E aí você falou do KFC e eu tinha falado que eu nunca tinha comido no KFC. E aí você falou, então vamos experimentar, já que tá, né? Já que tudo era uma nova experiência, por que não, né? E ao pedir a comida, eu lembro que veio os 2 lanches e as duas bebidas, né? E um dos copos, ele tava com a tampa meio solto, meio quebrado, sabe? E quando eu peguei o copo, eu acabei derrubando metade do refri, assim, no meu uniforme. E pior que não foi intencional de deixar com esse copo. E verdade, a gente escolheu lá o KFC, era em 2018, né? Então, é, eu, eu lembro que, tipo, assim que você derrubou, falei, essa é a pessoa certa. Essa é a pessoa certa pra eu escolher. E a gente andava lá no shopping, pensamos em ir no cinema, olhamos umas coisas ou outra, mas no fim a gente resolveu só ficar conversando enquanto a gente tava comendo, né? E aí a gente realmente se conheceu, porque por mais que a gente conversava no WhatsApp, conversava pouco, né? E aí pessoalmente a gente falou dos nossos gostos, amizades, é, teve conversa essa conversa bobinha de todo casal no início, de se conhecer, o que gosta, deixa de gostar, né? E aí, sei lá, o que fugiu muito da curva foi quando a gente começou a falar de planos futuros, já assim, no primeiro encontro. Então, como
casamento, a gente já falou como a gente idealizava, o que que a gente via. Então, tipo, muita gente, eu sei, assim, que já fugiria nessa conversa, assim, já, né? Certeza. E esse ponto foi bem legal mesmo. Eu não tenho uma boa memória, assim, mas eu lembro, não lembro tanto dos detalhes, né? Mas eu lembro que eu te contei que eu queria casar na praia. E você, tipo, na mesma hora concordou, sabe? Falando que também era um sonho seu. Inclusive, eu disse que, tipo, a meta master, assim, o sonho impossível seria, tipo, casar nas Ilhas Maldivas. E que eu achava super chique aquelas pessoas indo pra lá. O lugar era muito lindo, a água, tipo, clarinha, assim, sabe? Tipo, e eu sempre via no Instagram e eu via alguns vídeos no YouTube e eu falava, nossa, esse é um lugar, tipo, ideal, sabe? Perfeito. Não, e na hora que você falou das Maldivas, deu pra ver o brilho, assim, nos seus olhos, assim, que meu primeiro instinto foi topar. Eu falei que tinha já vontade de viajar o mundo, que nunca fui fã de festa de casamento, por mais que, Uhum. sei lá, sempre respeitei, óbvio, sempre gostei de participar, eu não via festa de casamento pra mim. E aí quando você trouxe sobre praia, Ilhas Maldivas, eu, tipo, topei na hora. Mas sem saber se a gente ia dar certo ou não. Mas já dava pra ver aquela paixonite que tinha entre nós, né? Eu lembro que a sintonia nossa era tão boa que logo decidimos nos ver de novo, assim, no final de semana. E como eu trabalhava no buffet de monitora, né? Nos encontramos no metrô, assim, tipo, só pra passar, assim, 2 horinhas sentado, conversando, e era muito bom, assim, Não, quem quer é dar um jeito, é o famoso ditado, né? com certeza. E depois disso, acho que foi tão natural que a gente começou a se ver, assim, toda semana, sempre que dava um tempo de semana, no final de semana. Eu tinha aula de sábado e eu sempre tentava te ver depois das aulas, né? E até a gente começou a trabalhar no buffet juntos uma época, Sim. lembra? E depois foi indo, assim, a gente foi saindo pra comer, foi fazendo coisas que a gente gosta. Inclusive, uma coisa que a gente fazia antes era fazer piquenique no parque, lembra? Bem antes. E agora, já que contamos um pouco como a gente se conheceu, assim, eu queria te perguntar, qual a qualidade que você vê em mim daquela época já, sabe? E que você ainda valoriza em mim? Ah, eu acho que desde aquela época dava pra perceber sua determinação, né? E, tipo, quando você tem um objetivo, você se entrega por inteiro, assim. Vai atrás, faz acontecer. Então eu sempre admirei como você se dedicava no que você acredita. Trabalho duro, não medir esforços, não mede ainda para conquistar o que quer, né? Tudo isso é algo que desde aquela época existe até hoje, é algo que eu admiro. Justo. Uma coisa que eu admiro muito em você, assim, desde aquela época, é a sua calma. Você é paciente, você vê a vida de uma forma muito mais leve e compreensiva do que eu. Além de encarar tudo assim com mais humor, deixando tudo mais engraçado. Mesmo quando isso me irrita, eu realmente queria assim ter a sua calma, sabe? E tem alguma coisa que durante esse tempo de namoro te incomodou em mim? Assim, eu lembro que no começo você sempre ficava me perguntando se eu já tinha chegado nos lugares, sabe? Se eu tava bem, assim, por preocupação. Porém, eu via isso no começo como uma forma de querer me controlar e não mesmo uma forma de cuidado. Eu acabei levando um tempo, assim, até me acostumar com esse seu jeito. E hoje eu gosto bastante que você me acompanhe, assim, que você esteja vendo onde eu estou e se eu tô bem. Eu não acho assim que tenha algo assim que me incomodou no início. Por mais que isso era um costume que eu tinha com a minha família, né? Então, por conta da criação, isso de onde você tá, chegou bem e tudo mais. Então, sempre foi essa preocupação de estar bem, assim, pra mim, né? Não importava, tipo, onde você tava indo, o que você ia fazer.
Só queria saber se, tipo, tava bem, chegou bem, né? E eu lembro que, às vezes, sei lá, você esquecia, porque não era costume seu, e, tipo, levava horas sem dar um sinal, assim. Ela chegava no compromisso, ia fazendo o que tinha que fazer, só não Esquecia. falava nada, né? Mas eu não pirava nada, porque exatamente por isso, sabia que não era um gosto meu, não seu, né? E, e ele jamais iria impor isso em você, ainda mais se você não quisesse. Mas admito que quando começou a ter essa prática que você foi avisando, foi falando, já no automático assim, Uhum. foi um alívio pra mim. Que engraçado, né? A mesma situação em dois pontos de vistas completamente diferentes. Eu acho que isso só prova o quanto somos pessoas completamente diferentes, convivências diferentes, né? E pontos de vistas diferentes. E o quanto é importante a conversa para que realmente a gente possa entender, né, esses pontos de vistas e realmente ver se faz sentido ou não alguma adaptação, seja de um ou de outro, né? Sem dúvida, pra mim, é aí que tá a chave de um bom relacionamento, assim, quando a gente entende que o outro não tem a obrigação de ser como a gente espera, que ele é uma pessoa com a sua própria vivência, seu jeito, história. E quando a gente compreende isso, fica mais fácil evoluir como um casal, pelo meu ponto de vista, claro. Concordo, amor. E teve algum momento constrangedor que te marcou, assim, durante esses 7 anos? Olha, constrangedor, assim, teve vários, né? Porque uma pessoa que gosta de passar vergonha sou eu. Mas acho que são coisas assim que a gente deixa passar no dia a dia, comentários, piada, nada assim muito claro que eu lembro nesse momento de trazer exemplo, algo assim, mas você teve alguma coisa constrangedora? Olha, não foi bem constrangedor, mas eu sempre fui, eu acho, assim, apesar de nem todo mundo concordar que eu sou muito tímida. E na primeira vez que eu fui na sua casa, eu não sabia o que eu esperava, assim, eu nunca tinha chegado a um ponto que eu iria conhecer formalmente os pais do meu namorado, né? Mas eu lembro que eu já tava, tipo, quase me enfiando, assim, debaixo da mesa, tava sentado eu e seus pais, morrendo de vergonha deles. E do nada o seu pai me pergunta, tipo, mó sério, quais são as suas intenções com o meu filho? E eu fiquei tipo, oi? Definitivamente era algo que eu não esperava, sabe? E eu não tinha me preparado pra isso. Acho que eu tinha imaginado mil cenas, mas essa com certeza não. E eu lembro que ele até fez uma piadinha. Ah, normalmente é o pai da mulher que pergunta, mas eu preciso saber, sabe? E eu lembro de ter ficado muito sem reação. E ele achar ainda mais engraçado isso. E aí eu comecei a gaguejar e não sabia o que falar. E ele me ajudou, assim, a conseguir responder ele. É verdade, essa situação foi muito boa. E tá aí, né? Explicado de quem eu puxei minhas palhaçadas, minhas piadas. Meu pai sempre teve esse tipo de brincadeira que constrange, brinca e te deixa à vontade ao mesmo tempo. Justíssimo. E durante esse tempo, teve algum momento que você achou desafiador? Desafiador, eu acho que todo casal tem seus desentendimentos, né? A gente passou por questões menores, outras maiores, mais desafiadoras, mas pra mim, um marco da nossa relação foi quando sentamos e conversamos assim sobre as linguagens do amor, né? Eu sei que você já abordou esse episódio na semana passada, inclusive quem não assistiu, assista, que ficou muito Uhum. bom. Mas trazendo assim meu ponto de vista, naquela época eu estava fazendo terapia e cheguei a abordar com a minha psicóloga a sensação de que algo estava faltando entre a gente, a comunicação do casal, coisa assim. E ela me trouxe sobre as linguagens do amor, para compreender sobre a minha linguagem e compreender sobre a sua também. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu me senti muito impactada, assim. Eu não só entendi um pouco mais sobre como me sentir amada, né? Mas como também demonstrar que eu te amava, sabe?
Mas eu também compreendi outras formas, assim, de amor. Até mesmo em relação aos meus pais e às pessoas próximas. Eu comecei a perceber que talvez existisse várias formas, assim, de amar e se sentir amado, sabe? E que não adiantava eu encher apenas o meu potinho dos outros, não. Inclusive, até hoje eu tento, né, me policiar bastante para que não apenas eu me sinta amado, mas que também você se sinta amado e as pessoas à minha volta, sabe? Eu sei que eu falho, mas é essa visão que eu tento levar comigo e eu acho que isso já é um grande passo, sabe? Ai, ai. E ainda sobre o livro, assim, você já tinha percebido, assim, as nossas linguagens do amor? Ou foi quando a gente leu, né, que a gente leu quase no mesmo período esse livro, que ficou, assim, claro pra você qual era a minha linguagem, qual era a sua? Não tinha percebido, assim, né, de cara, mas acho que isso acabou gerando alguns conflitos. Tipo, eu sabia que você era diferente de mim, é, da minha forma de amar, mas, tipo, quando eu li, pesquisei sobre as linguagens, entendi, né, como eu demonstrava, como você demonstrava, é, aí sim foi funcionando, mas antes eu não fazia ideia das linguagens do amor, o que que era, como que funcionava. Foi só depois de ver mesmo que ficou claro. E como foi pra você aprender a amar na minha linguagem? Bom, não sei se você já comentou, mas a linguagem de amor dela é o tempo de qualidade. E não foi tão desafiador assim pra mim. Mesmo eu sendo toque físico, eu sempre gostei de estar muito presente. Então, até repetir as palavras de afirmação, que de outra linguagem também, sei lá, o maior desafio foi entender que às vezes ela só precisava de alguém do lado, sem precisar ficar falando, fazendo carinho, apenas juntos, do lado assim um do outro, na mesma presença, né? Justo. Eu acho que pra mim foi mais difícil, assim, aprender a lidar com a sua linguagem do amor. Porque eu não. Acho que eu não sou ainda, ou não era, uma pessoa, assim, muito de toque físico, né? É, de abraços, de beijos, de carinho em si. Mas saber que essa era a sua linguagem do amor e pra você se sentir amado, eu precisava demonstrar dessa forma, né? Foi, foi e é, assim, o que me motiva a tentar mudar. E o que você mais admira na forma como a gente se cuida, sabe? Mesmo com a correria do dia a dia, assim, da rotina. Eu acho que a gente tem muita empatia um pelo outro, né? Toda hora tentando entender o que, que o outro está passando. Temos a preocupação de conversarmos sobre o nosso dia. Você fala do seu dia, eu falo do meu. É, o que um quer fazer, o que o outro quer deixar de fazer, seja no final de semana, na semana. Então, sempre com muito respeito, né? Às vezes nossas opiniões divergem, que é normal, né? Mas a gente sempre procura zelar um pelo outro, assim. Eu acho que esse ponto de vista que você falou sempre foi fundamental, assim, no nosso relacionamento. Além de deixar claro, assim, o quanto a comunicação ela é fundamental para a gente entender realmente um ao outro e termos um relacionamento mais maduro. Inclusive, ninguém é obrigado a saber, sabe, o que o outro pensa. A gente sempre falou muito isso e para mim isso é muito forte, assim. Então, para mim a comunicação ela é a chave para isso. E a gente precisa estar aberto também, realmente, a escutar um ao outro, porque nem sempre vamos escutar aquilo que gostamos, sabe? Muitas vezes é muito difícil, mas é necessário. E além de, claro, me buscar no ponto é uma coisa que eu gosto muito. Secar meu cabelo quando tá muito tarde, eu tenho que lavar. Entre tantas outras e outras coisas que você faz por mim, que eu me sinto muito o seu cuidado, assim, o seu amor. Justo, eu acho que pequenos gestos marcam o relacionamento, né? Às vezes a gente vê como pequeno, o outro vê como algo bem maior. E às vezes parece até uma coisa boba, mas já melhora o dia da outra pessoa, né? Não custa nada. Sim, com certeza.
Inclusive, amo os nossos recadinhos, assim, quando a gente deixa aleatoriamente um pro outro, sabe? E o que você sente que a gente faz de certo, assim, e que talvez possa aí inspirar outros casais? Claro, quem sou eu para dizer o que que os outros devem ou não fazer, o que que no relacionamento, mas claro, para inspirar, e se fosse para trazer ali um conselho de tudo assim que dá para melhorar num relacionamento, eu diria para começar pela conversa. Eu acho que a conversa é a base. Quando ambos são maduros o suficiente, sabem de si, o que faz bem para um, conversar e alinhar expectativas, deixar de achismos, né? Então, eu acho que um tá assim, eu acho que o outro tá daquele jeito. Definir o que que funciona para ambos, entender Uhum. isso, acho que já começaria melhorando qualquer tipo de relação. Nossa, amor, falou bonito. Mas, além disso, que eu acho que é um ponto fundamental, uma coisa também que eu acho muito legal no nosso relacionamento e que me inspira de verdade é a forma como a gente lida com o dinheiro. Eu sei que esse assunto pode ser meio polêmico, né? É, mas desde quando a gente já namorava, o dinheiro, ele. A nosso entendimento era sempre nosso, sabe? Não era o meu salário, o seu salário, mesmo que a gente vivia assim em casas diferentes. E hoje, assim, no futuro, né, mesmo entre altos e baixos, a gente ainda tem essa percepção, sabe? E pra gente o dinheiro acabou nunca sendo um problema até o momento, né? Porque a gente sempre lida isso como um time. Então a gente sabe os gastos um do outro, sem julgar um ao outro, né? Que é muito importante. A gente sempre pensa e decide juntos como vamos aplicar, como vamos gastar, quais são os nossos próximos investimentos, né? O que é importante manter na casa, não manter, né? E que é exatamente isso que não acontece em muitas casas, né? E que acaba afastando vários casais. E pra gente isso, na verdade, foi uma forma de união. E eu admiro muito isso na gente. Não, sem dúvida, isso é essencial. E agora eu queria falar um pouco assim de futuro, sabe? Como você imagina a gente daqui 5 ou 10 anos, assim, sabe? Eu tenho um sonho, assim, de ter formado uma família com você, né? Que a gente esteja no cantinho dos nossos sonhos, que tenhamos evoluído cada vez mais como um casal, como pessoas, que a gente já tenha viajado por bastante lugares aí por Sim. esse mundo. Claro, muita saúde, sucesso profissional, que nossa espiritualidade tenha evoluído, aumentado e que o amor só cresça, assim. Eu acho que em questão dos sonhos e visualização do futuro, assim, estamos muito alinhados, sabe? Também imagino da mesma forma. E com isso eu te pergunto, que tipo de casal você quer que a gente continue sendo? Que a gente continue sendo parceiro, né? Na questão de sempre confiar um no outro, poder falar sem medo ou sem vergonha. Que a gente continue com esse jeito de compartilhar tudo, de se ouvir, de acolher, resolvendo nossas brigas, indiferenças com facilidade e que isso ainda está sendo melhorado, né? Com Tem seus certeza. momentos, mas continuar a ser esse casal que é amigo, namorado, unidos do jeito que a gente já é. Legal. Muito bonita, amor. Eu também espero muito isso, assim. Espero que os nossos filhos, eles se espelham na gente. Que sejamos um casal que reflita amor, leveza, brincadeira, respeito, gentileza, compreensão e tantas outras qualidades que eu vejo, assim, no nosso relacionamento. Eu espero que, mesmo que a família aumente, né, mesmo que tenhamos vários desafios pela frente, que a gente sempre consiga enxergar um ao outro, que a gente consiga se ouvir, entender e lutar realmente pelo que estamos construindo dia após dia. E no fim, eu queria te perguntar assim, qual o valor que você acha que sustenta o nosso relacionamento e que não pode assim ser deixado para trás? Acho que eu diria valores, porque é muito difícil pensar um só valor, né? Mas respeito,
comunicação e confiança. Acho que é uma boa base, né? É uma base forte, né, de Com valores certeza. e que já estamos construindo, né? Ter essas três, tendo essas três bem alinhadinhas, o relacionamento só tende a durar. Eu concordo, amor. Eu acho que com essa base, assim, cada vez mais nos permitindo ouvir um ao outro, aceitar quem somos, né? Crescer juntos, sem desvalorizar um ao outro, é fundamental, assim. Além disso, eu acredito que é uma escolha constante, né? De comprometimento e cuidado. De saber que sempre vamos poder contar um com o outro. Não, você sempre diz isso pra mim, né? Que a gente não é adversário um do outro. Que a gente é um time jogando do mesmo lado, confiando, se apoiando e, claro, celebrando as nossas vitórias juntos. Eu sei que ainda teríamos muito que conversar, né? Mas acho que isso vai ter que ficar para uma próxima, porque a gente tem muito papo para falar. Então, fica aqui o meu convite para você voltar. E eu queria te agradecer por estar aqui hoje, né? Por sempre apoiar as minhas ideias, como o podcast, e principalmente por ser esse parceiro incrível que eu realmente tanto admiro. Eu que agradeço pela oportunidade, o convite. É sempre um prazer estar aqui, né? E claro, quem quiser que eu volto, comenta aí, né? É, comenta lá no Instagram, comenta No no YouTube, no YouTube, Spotify. E deixando meu Instagram também, fazendo meu merchan, com certeza, por né? favor. @psicólogo.brentan, então vai estar aí na tela. E obrigado a todos que escutaram a gente. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar. Juntos a gente aprende que amar é se esforçar para entender o outro. É falar a mesma linguagem, né? Que a que ele vai entender e a que você realmente entenda. E construir um relacionamento com atenção, respeito e cuidado. E claro, divide com você algum momento da nossa história que você identificou lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. E se você não segue aqui no Spotify, ou se inscreve lá no YouTube, é inscrito, né? Não deixe de fazer isso agora, porque assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Obrigada por me acompanhar mais uma vez e até a próxima!